Lucas capítulo 22, versículo 21. Você está com a sua Bíblia aberta aí ou não? Eu queria ler do versículo 21 em diante. Olha só o que ele diz assim, ó: mas vejam, o traidor está sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado mais importante. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer, ou é quem está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa do meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 31. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como um lavrador peneira o trigo, a fim de separar da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não me falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Amém? Esse texto aqui já é bem conhecido nosso, né? Esse texto aqui nós já meditamos em outras oportunidades. Eu sei que você já deve conhecer, mas eu queria extrair algumas verdades tão importantes para a nossa vida nesta noite. Então, prepare o teu coração, meu irmão, porque Deus vai falar com você através da palavra. Amém? Quantos aqui querem ouvir a Deus pela palavra? Amém? Prepare o seu coração. O tema é muito interessante, né? Qual evangelho vivemos? Eu queria fazer uma outra pergunta que está ligada a este tema. Tem tudo a ver. Porque para a gente saber qual evangelho que nós vivemos, a gente vai saber qual é o Deus que nós adoramos. Qual é o Deus que a gente adora? Qual é o Deus que a gente serve? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. De repente uma pergunta um pouco estranha, mas quantos deuses são adorados aqui nesta noite? Quantos deuses estão sendo adorados aqui nesta noite? Você pode responder ou não? Eu fico pensando, será que é um? Por que eu estou dizendo isso? Entenda o que eu vou dizer para você não me interpretar mal. Entenda bem. Na verdade, o que nós adoramos não é a Deus. O que nós adoramos é o conceito que nós temos de Deus. A ideia que a gente criar a respeito de Deus na nossa mente, é isso que a gente vai adorar. É isso. Então cuidado com a ideia que você cria a respeito de quem é Deus, porque é justamente isso que você vai acreditar, é isso que você vai adorar. Se nós criarmos uma ideia errada a respeito do Senhor, o Deus que nós vamos adorar não será o verdadeiro, mas o Deus que a gente vai adorar é apenas um conceito que a gente criou. Então eu fico pensando assim, porque eu perguntei quantos deuses são adorados, né? Foi essa pergunta. Então você imagina só, pastor, se cada um aqui tiver um conceito a respeito de Deus, então nós teremos vários deuses sendo adorados. Faz sentido ou não? Se cada um tiver um entendimento diferente do outro a respeito de quem é Deus, então nós teremos vários deuses sendo adorados. E é muito possível, irmãos, que de repente muitos têm adorado um Deus que não corresponde ao Deus das Escrituras. De repente você pode adorar um Deus que é uma fabricação da religião. De repente você pode adorar um Deus que é uma tradição familiar, é uma ideia que você tem, um conceito.
que não tem nada a ver com Deus. Então, queridos, qual é a verdade que nós precisamos conhecer nessa noite? Qual é a verdade? Que tipo de Deus nós precisamos aprender a conviver? Que Deus é esse? Qual é a imagem que você tem imprimida na sua mente, no seu coração a respeito de Deus? Quem é Deus para você? Vamos pensar nessas coisas, queridos. Existem pessoas que têm uma dificuldade enorme de se relacionar com Deus como Ele se revela nas Escrituras. E é por isso que o grande desafio para nós, meus queridos, é nós lermos a Bíblia. O que a gente está fazendo, irmãos? Porque a Bíblia é uma bênção, não é não? A gente precisa ler a Bíblia entendendo que Jesus Cristo é o máximo de revelação que nós podemos ter a respeito de Deus. Em outras palavras, é o seguinte: você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Para você não errar na sua adoração, no Evangelho verdadeiro, para você não ter erro, você precisa olhar para quem, irmãos? Jesus. Porque todas as ideias, todos os conceitos fora de Cristo podem ser ideias e conceitos equivocados, que não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho, que não tem nada a ver com Deus. O escritor aos Hebreus, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Antigamente Deus falava como, irmãos? Aos pais pelos profetas. Aí diz na continuação: nestes últimos dias se revelou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Amém? Nesses dias Deus tem se revelado pelo Filho. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus, sabe por quê? Porque em Jesus habitou toda a plenitude da divindade. Dá glória a Deus aí, irmão. Então, para a gente, irmãos, para a gente não criar um Deus falso, o desafio para nós como igreja é aprender a se relacionar com Jesus. O segredo é Jesus, irmãos. O digno de ser exaltado é Jesus. O digno de ser adorado é Jesus. O foco da adoração é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Interessante que certa vez um dos apóstolos se aproximou de Jesus, Filipe, né? Filipe chega diante de Jesus, ele era um dos apóstolos, e ele disse assim para Jesus: mestre, revela-nos o Pai, nós queremos ver Deus. Quem é Deus? Aí sabe o que Jesus responde para ele? Filipe, há tanto tempo eu tenho estado com vocês e vocês não me conhecem, porque quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, irmãos, sem Jesus nós sempre teremos uma imagem distorcida a respeito do Evangelho. Nós sempre teremos um conceito errado a respeito de Deus. A palavra, este livro que você tem um nome. Sabe qual é o nome? Jesus. A palavra é Jesus. A palavra é quem? É Jesus. Então é interessante, eu queria pontuar algumas coisas com vocês aqui nesta noite. Mas só para a gente entender aqui, é interessante algumas coisas que aconteceram nesse texto. Da maneira como é que Deus se relaciona com a gente, né? Eu vejo muito claro como é que Deus tem uma relação com o ser humano. É interessante, porque nesse texto aqui de Lucas, mostra já os últimos momentos de Jesus, antes de ser preso, né? Antes daquele processo de julgamento, e depois veio a crucificação. Como é que Jesus lidou naquele momento? Como é que Jesus tratou aquele momento? Como é que Jesus se relacionou com os seus discípulos? Qual foi o legado que Jesus deixou? Que tipo de evangelho deve ser seguido? Né? Jesus deixou aqui algumas coisas, algumas pistas para a gente, que eu acho interessante, eu queria pontuar com vocês. Porque meus irmãos, se nós entendermos como é que Jesus lidou naquele momento, a gente vai entender melhor o Evangelho, a gente vai entender melhor até mesmo como é que Deus se relaciona conosco e aquilo que Deus quer para nós. Amém, irmãos? Então olha só algumas coisas
interessante. Como é que Deus lida conosco? Olha só, primeiro, Deus lida com a gente com paciência, com ternura e com cuidado. Como é que Deus lida conosco, irmãos? Mais uma vez, eu vou repetir para a gente firmar bem. Vamos lá. Como é que Deus lida conosco? Paciência, ternura e cuidado. Você vê, por exemplo, eu vou falar aqui dos versículos para a gente entender bem. Do versículo 21 ao 24, daquilo que a gente leu, você percebe que os discípulos ali eles se revezam com atitudes baixas e pouco nobres. Mas Jesus foi paciente com aquela turma até o fim. Era a última hora, era o último instante. E naquele grupo ali dos 12, olha só o grupo que Jesus tinha. Tinha Judas, o traidor. Os discípulos numa disputa interna por poder para saber quem que era o melhor, quem que era o maior, quem que era o mais importante. E o tal do Pedro, Simão Pedro, arrotando braveza para esconder um homem frágil que ele era. Mas eu acho interessante, irmãos, porque normalmente quando a gente olha para esse texto, o nosso olhar vai para Judas, porque ele foi o traidor. Então todo mundo pega o Judas para Judas, a gente malha o Judas. É mais ou menos assim? É verdade que ele foi indigno, ele foi perverso. Mas vamos pensar bem, irmãos. A verdade é que os outros eles não foram tão melhores, não. Foram terríveis. Os outros, a verdade é que Judas não foi tão pior que os outros, irmãos. Porque veja só, ele é covarde, ele é indigno nessa história. E os outros discípulos? Quando Jesus anuncia a morte dele, Jesus está anunciando naquele momento a sua morte. Começou uma disputa interna para saber quem era o maior. Essa atitude foi perversa ou não foi? Foi indigna ou não foi? E aí, queridos, para completar, durante aquela disputa entre os discípulos, aí Pedro chega lá e diz assim: olha, mestre, é o seguinte, hein? Todo mundo aqui pode trair você, mas eu não. Eu estou com você até o final. Se precisar dar minha vida por você, eu dou minha vida. Aí Jesus olha para Pedro: Pedro, menos, vai. Sabe de nada, você. Você pegou. Pedro, para, Pedro. Pedro, para. Menos, Pedro, eu sei que não é bem assim. Eu te conheço bem. Porque Jesus conhecia o coração do homem. Jesus conhecia o coração do homem. Quer dizer, 3 atitudes. 3. A de Judas, a dos discípulos e a de Pedro. 3 atitudes. Agora, sabe o que é interessante, queridos? Sabe o que é interessante? Que o ser humano é assim, né? Quando você espera do ser humano atitudes melhores, quando você espera das pessoas uma atitude mais nobre, vem egoísmo, mesquinharia, covardia, traição. Mas Jesus foi paciente com aquela turma até o final. Esse é o verdadeiro evangelho. É assim que Deus age. Quer dizer, Jesus está aí para entregar a sua vida e a doar a sua própria vida. E os discípulos naquele momento revelam uma pequenez de mente. Mas Jesus se mostrou como Deus tem se mostrado ao longo da história da humanidade, que é um Deus terno, amoroso e paciente, queridos. Deus agiu assim, sempre age assim. E essa é uma das verdades que nós temos dificuldade em entender. Nós temos vivido, por vezes, um evangelho do mérito, meritocracia. Esse é o evangelho que se prega, que a gente está fazendo por onde? E a gente parece que está anulando a graça de Deus. E o que é a graça? O que é graça, irmãos? É o favor imerecido, é dando tudo a quem nada merece. Inclusive eu não consigo entender alguns irmãos, né? O evangelho de determinar. Determine, irmão. Você tem que determinar para Deus. Você tem que colocar Deus no canto de parede, irmão. Vamos enquadrar a igreja. Hoje eu vou ensinar vocês a como enquadrar Deus. Nós vamos colocar Deus no canto de parede e vamos deixar Deus sem graça hoje. Hoje Deus está perdido na nossa mão. Tem que determinar, você tem que exigir, irmão.
de intuição falar que aquilo é teu. Isso é evangelho que se prega. Essa é a base do evangelho que se prega nas igrejas, queridos. E vocês sabem disso. Liga a televisão, você vai ver. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não assisto o programa evangelho. Eu mudo de canal. Prefiro o Faustão. Você vê o nível do programa. Não generalizando, desculpa, não quero generalizar. Mas esse é o evangelho que se prega. Quer dizer, é uma prepotência, irmãos. É uma arrogância do ser humano de achar que ele pode enquadrar Deus. É uma arrogância da nossa parte de achar que a gente pode enquadrar Deus e exigir coisas dele. Meu irmão, se hoje, nesta noite, você tiver que bater na porta do céu, não é para exigir, para determinar. Não, é para dizer: Senhor, não me trate segundo aquilo que eu mereço, mas segundo a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Amém, queridos? Então, a gente tem dificuldade de entender isso. Nós temos limitação para entender que, apesar de nós mesmos, das nossas limitações, que são muito parecidas com as dos discípulos, Deus continua querendo a gente bem. O amor de Deus não mudou por nós. Jesus foi paciente com Pedro, que era impetuoso. Jesus foi paciente com Filipe, que era meio lento. Ele era meio lento para compreender as coisas. Jesus foi paciente com Tomé, que era cético. Ele precisava ver para crer. Jesus foi paciente com João, que tinha espasmos de violência. E assim Deus é conosco. O amor de Deus é leal. Ele é paciente conosco. Ainda quando a nossa vida é uma negação, ainda quando a nossa vida é uma decepção. Amém? Olha, saiba que Deus nunca vai te abandonar quando você se mostrar pequeno, porque um dia Deus decidiu amar você. Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer que vai mudar o amor de Deus por você, porque um dia Ele decidiu amar você. E o amor de Deus não é um amor como o nosso, que é ilimitado. Ele é o próprio amor, Ele é a essência. A essência de Deus é o amor. Deus ama você. Olha, Jesus sabia do descaso de Judas. Jesus sabia que seria traído. Jesus sabia que seria traído ou não? Claro que sabia. E o que Jesus faz com Judas? Vai lá e lava os pés de Judas, mesmo sabendo que seria traído por ele. Jesus sabia de tudo que estava acontecendo, aquela disputa interna por poder. Sabia que Pedro ia negar. Jesus tinha todos os motivos, irmãos, para virar as costas. Porque eu pergunto para você nesta noite: se fosse com você, se você tivesse uma cambada dessa do seu lado, um traidor, vai te negar, outro disputando quem é o melhor, se você andasse com um time desse, na última hora que você está precisando, os camaradas dessa disputa, o que é que você faria? Quer saber de uma coisa? Tchau, vou tocar minha vida. Essa é a tendência humana, a gente vira as costas. Quem não quer saber? Mas Jesus não. Jesus foi e ainda lavou os pés daquela turma, porque Jesus é paciente, é eterno, é cuidadoso. Louvado seja o nome do Senhor. De repente tem algumas pessoas que estão dizendo o seguinte: olha, Ronaldo, eu acho que Deus virou as costas para mim. Eu acho que Deus não olha mais para mim. Eu acho que Deus não me ama mais. Estou aqui na igreja, não sinto mais a presença de Deus, as coisas não acontecem, parece que eu oro, não há uma resposta. Eu acho que Deus virou as costas para mim. Deixa eu te dar uma boa notícia, meu irmão. Se Deus realmente virasse as costas para você, nesta noite você nem estaria aqui. Mas se você está aqui é porque Deus não virou as costas para você. Ele continua te amando e Ele quer marcar a sua vida e pontuar a sua história, para que o nome dele seja glorificado. E essa é a beleza do amor de Deus por cada um de nós. Se você ainda está aqui, se você ainda está vivo, meu irmão, é porque ainda Deus não virou as costas para você. A Bíblia diz que Ele não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, segundo as nossas transgressões, segundo os nossos pecados, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Deus ama você. Quer compreender o Evangelho? Aqui está. O Evangelho de um Deus amoroso, terno e cuidadoso. Amém? Segunda coisa que eu vou deixar para o teu coração, que eu vejo nesse texto: como é que Deus se relaciona com a gente? Em amizade e serviço. Como é que Deus se relaciona conosco, irmãos?
Em amizade e serviço, versículo 25 até o 27. Veja só, nesses versículos, Jesus insistiu com os seus discípulos que o reino dele é contrário a toda expectativa humana. O reino de Deus, irmãos, não é um reino hierarquizado de cima para baixo. E se você quiser compreender mais Deus, entender mais Deus, você precisa entender essas verdades. Porque o reino de Deus não é um reino hierarquizado de cima para baixo. Estou dizendo isso por quê? Porque normalmente a gente tem uma ideia, a gente tem um conceito de Deus, e a gente lida com Deus numa visão de majestade onipotente, daquele que governa tudo, que cospe fogo, que tem raios de luz nos olhos. É com este Deus que a gente lida muitas vezes. E aí é interessante porque Jesus, ele chega para a turma dele e ele fala assim: ei, turma, é o seguinte, o meu reino é diferente de tudo isso. O meu reino não é nada disso que vocês estão pensando. Não é esta visão de Spielberg que vocês têm. Sabe dos filmes de Spielberg? Aquelas imagens, raios de luz, todo bonito, maravilhoso. Não, Jesus falou: não é nada disso. Não é isso não, irmãos. Não é nada disso. O meu reino é contrário disso. Lá no versículo 25 até o 27, o que é que ele diz? Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Vamos repetir isso. Mas não sereis vós assim. Bem forte, mais uma vez, irmãos. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como aquele que serve. O que é que Jesus estava dizendo para a turma dele? Dizendo o seguinte: olha, gente, a visão do mundo é diferente. Aí no mundo fora, os maiores dominam os menores, os mais fortes dominam os mais fracos. Mas no meu reino não. O maior no meu reino é aquele que serve. Quem que é o maior no reino de Deus? É o menor, é aquele que serve. É diferente. É o servo. E quem que é o servo? Irmãos, servo é aquele que, sendo tratado como servo, reage como servo. O servo é esse. Quem que é o servo? O servo é aquele que dá a sua vida. Ele dá a sua vida para servir as pessoas, para amar as pessoas, para lavar os pés das pessoas. Esse é o servo. Esse é o modelo que Jesus deixou. Ele disse: olha, gente, o meu reino é totalmente diferente daquilo que vocês estão vendo aí. Não será assim entre vós. Não será assim entre vós. Amém, queridos? O que é que eu consigo entender, gente? Eu consigo entender o seguinte, irmãos: que Jesus não lida com a humanidade, Deus não lida com a humanidade na base da força. No céu não vai ter cajado. Fica tranquilo. No céu não vai ter cajado. Então Deus lida conosco na liberdade. Isso mostra o quê? Que as relações de Deus conosco não são relações de poder, de mando. Mas as relações de Deus conosco são relações de amor, de amizade, de cuidado, de parceria. Glória a Deus. Sabe, Deus não entra na minha história, Deus não entra na sua história mandando em tudo, pisando em tudo, chutando tudo, dizendo que Ele que manda. Deus não entra assim. Deus entra através de Jesus Cristo, que se mostra aquele que nos ama e é um grande amigo nosso. Aleluia. Nosso verdadeiro e melhor amigo. Ele caminha conosco como o nosso melhor amigo. É assim que Deus entra na minha história e na sua história. Amém? Amém. Guarde o que eu vou dizer. Deus tem o prazer em nos humilhar. Sabe de que maneira? Exaltando. Deus tem o prazer em te humilhar, exaltando. Deus tem prazer em nos humilhar, exaltando. Como assim, Ronaldo? Vou explicar. Quantos aqui já foram elogiados alguma vez? Alguns nunca foram elogiados, irmão. Vamos fazer um elogio para eles? Nós vamos ter que fazer aqui uma cura, né? Os irmãozinhos também. Não quer me elogiar, irmão. Quer falar que eu sou bonito. Não quer falar que eu sou corintiano. Que elogio.
Cadê os corintianos aqui? Tem, irmão? Que bênção. Não sabia. Mas tem os São Paulinos também, né? São Paulino. Eles se reúnem, né, pastor? Eles ficam pertinho, São Paulo. E Parmênides, tem a sofredora? Os Parmênides, sofredora. Santista também tem, não? Ele foi empolgado. Ele fazia um barulhão, mas quando ele sentiu que ninguém veio junto. Tá bom. Mas Deus tem um prazer em nos humilhar exaltando. De que maneira? Você já foi elogiado uma vez? Já deve ter sido. Agora seja sincero, alguns elogios que você recebeu. Como é que você olhou esses elogios? Às vezes, assim, a gente sai, tem trabalho de música, enfim, essas coisas, grava CD, lá na igreja, as pessoas sempre estão elogiando. E às vezes eu vou para casa, e aí quando eu vou dormir, põe a cabeça no travesseiro e falo, puxa, me falaram isso. Mas eu não sou nada disso. Aquilo constrange a gente, não é não? Nossa, a pessoa me vê assim, que bacana. Mas eu não sou tudo isso. Você pode perceber, se você for sincero com você mesmo, irmão, você vai perceber que muitos elogios que você recebe não é tudo isso. Ou às vezes nada disso. Só que constrange a gente, né? Puxa, como é que a pessoa me vê? Constrange. Sabe, queridos, que é justamente isso que Deus faz conosco. Deus nos ama, Ele nos dá oportunidades. Ele diz assim para você: eu vejo em você um vitorioso, eu vejo em você um conquistador, eu vejo em você um grande homem que eu vou usar, um instrumento nas minhas mãos, você é mais que vencedor. E Deus vai te elogiando, e aí você fala: puxa, mas espera aí, eu não sou tudo isso, não. Ele vai me usar, mas eu não sou tudo isso. Mas é aquilo que Paulo disse: porque o amor de Cristo nos constrange. É o amor que nos constrange. O que é que nos constrange, amados? Então Deus tem um prazer em nos humilhar quando Ele nos exalta. A gente se sente ali baixo. Você fala: não é tudo isso. E Deus faz assim, porque é assim que Deus vê a mim, e é assim que Deus vê você. Deus não vê você como um joio, não, meu irmão. Deus vê você como um trigo. Você é uma bênção aos olhos de Deus. E é muito triste, né, pastor, quando a gente às vezes percebe que as pessoas, elas tratam os outros como se fossem joio. O irmão sai da igreja, graças a Deus o joio saiu. Pastor, quando é que nós vamos tirar o joio da igreja, pastor? Ué, você foi chamado para separar joio e trigo? É você que determina quem é joio e quem é trigo, irmão? Para, João. Não, que é um absurdo. Eu ouço, é impressionante dentro da igreja. Tudo é joio, tudo é trigo. Graças a Deus o joio saiu. Ronaldo, olha, a gente viveu uma fase terrível aqui na igreja, mas graças a Deus o joio saiu. Aí é você que determina quem que é joio e quem que é trigo. Não é mais Deus, não é mais o Senhor naquele dia. Porque a gente não foi chamado para separar joio de trigo, irmão. A gente foi chamado para amar e servir as pessoas e lavar os pés das pessoas. É ou não é? Não foi para isso que você foi chamado? Por que você está se metendo numa área que você não tem que se meter, irmão? Sabe por quê? Porque é incrível isso. Porque Deus não vê a gente. Por que a gente tem essa mania de querer enxergar os outros assim e Deus não olha assim para a gente? Porque Deus não olha para mim, Deus não olha para você e diz assim: ah, você é uma porta da natureza, eu vou ter que te engolir. É assim que Deus vê você, irmão? Não, como é que Deus vê você? Com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. Então, irmão, aprenda a olhar os outros como trigo, não como joio. Ah, Ronaldo, mas ele parece joio. Não importa, trata como trigo. Porque é para isso que a gente foi chamado. Senão fica essa guerra, essa neurose que a gente tem por aí, essas guerras de evangélico falando de homossexual, de pecador, de bandido, fica nessa neura. Meu irmão, nós não fomos chamados para isso. A gente foi chamado para amar e servir as pessoas. Quem vai fazer a obra na vida das pessoas não somos nós, mas é o Espírito Santo que convence o pecador dos seus pecados. Cabe a nós não apontar o dedo e julgar, cabe a nós amar e servir as pessoas. Está cheio de Bin Laden de Jesus aqui, né? Os caras querem metralhar todo mundo. Passou na frente e metralha. Que coisa horrível, gente. Que evangelho é esse?
Muitos irmãos contrários. Eu fico pensando, que evangelho é esse que a gente vive, irmãos? Que o Senhor nos livre desse tipo de evangelho. Evangelho blindado. Misericórdia. Ó, terceiro e penúltimo. Como é que Deus se relaciona conosco? Deus se relaciona por modelo. Como é que Deus se relaciona conosco, irmãos? Modelo. Ele deixou o modelo. Você vê que lá nos versículos 28 e 29 da nossa leitura, Jesus convocou os discípulos a perpetuarem na terra o mesmo ambiente que ele promoveu quando ele esteve aqui. Quer dizer, os discípulos haviam participado da vida de Jesus, partilhado do sofrimento de Jesus. E aí, em outras palavras, Jesus está dizendo aqui: assim como eu fiz, agora chegou a hora de vocês, façam vocês também. Foi isso que está escrito aqui, pode ler depois. Assim como eu fiz, façam vocês também. Ou seja, ó, o modelo eu deixei. Está aqui o modelo. Mas qual é o modelo que a gente tem visto hoje? Infelizmente, irmãos, o cristianismo nos dias de hoje tem sido associado com poder, com glória, com prosperidade, com vantagens que não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. É assustador, irmãos, é assustador. Hoje em dia existem pastores e líderes que criaram um evangelho de ostentação, de glória, de muitas riquezas, gente. Sabe, são os cafetões da prosperidade. Desculpa a expressão. É forte a expressão. Mas são esses que lideram a igreja no espírito de idolatria, lideram a igreja no espírito de consumismo. Você tem que ter. Quando você liga a televisão no programa evangélico, é essa mensagem que fica: que para a gente ser alguma coisa, a gente tem que ter. Isso é loucura, irmãos. Isso não tem nada a ver com o modelo que Jesus deixou. Tem a ver com o modelo que Jesus deixou, irmãos, ou não? Sabe, meu irmão, guarde o que eu vou dizer. Jesus não morreu na cruz do Calvário, não sofreu por mim, por você, para a gente ter BMW zero, para a gente ter uma grande casa, maravilhoso, um grande nome. Não. Jesus, queridos, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar do poder do pecado e da escuridão. Agora, pode acontecer, eu não sou contra aquilo que Deus pode fazer. Se Deus quiser te dar habilidade, Ele vai dar. Se Ele quiser também. Se Deus dando, não dando, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sirvo ao Senhor por causa destas coisas. Porque infelizmente esse é o evangelho que se prega. Prosperidade na Bíblia, esse evangelho de prosperidade tem um conceito equivocado, irmãos. Porque prosperidade na Bíblia é piedade, é fé, é amor, é paciência, é mansidão. Isso é prosperidade que eu e você devemos buscar. Essa prosperidade que o evangelho de Jesus traz, e não coisas. Está cheio de gente amando coisas. Infelizmente muitos pastores criaram um evangelho, né, de ostentação, de muitas riquezas, que não tem nada a ver com Jesus, que foi um homem simples e humilde. Não tem nada a ver com Jesus. Se Jesus voltasse hoje, eu ia falar: meu Deus do céu, não foi nada, tem nada a ver com aquilo que eu deixei. O que estão fazendo? Que evangelho é esse? Que loucura é essa? Tem nada a ver com aquilo que eu deixei. Eu ia ficar assustado. Então, queridos, o que Jesus quer é que a gente dê continuidade ao ministério dele, aquilo que ele deixou entre nós, que eu e você possamos ser continuadores do ministério de Jesus, com simplicidade, sem arrogância, sem frescura, sem bobeira. Porque aquele que quiser ser o maior precisa ser o. Ronaldo, eu tenho mania de grandeza. Engraçado, né? Está cheio de gente querendo ser cabeça. Fui chamado para ser cabeça, então calma. Inclusive, só vou trabalhar no dia que eu for chefe. Tem que ser porque eu fui chamado para ser cabeça, então calma, eu não posso começar lá embaixo. Que isso? É uma humilhação para o Filho de Deus. É uma loucura. Eu acho engraçado, né? Porque essas pessoas elas dão essa conotação sempre, né? De querer ser cabeça e não calma. Eu fico pensando, como é que vai ficar a igreja? Vai ficar um monstro, vai no cabeção. Todo mundo quer ser cabeça. Olha que loucura. Perdão, mas não escandalize não.
O bichinho com muitas cabeças. Meu Deus do céu. Agora, eu nunca ouço alguém, por exemplo, dizer o seguinte: eu gostaria de ser cabeça assim, no sentido de servir mais as pessoas. Não vejo. Você ouve essa frase? Eu gostaria sim de ser cabeça no sentido de conhecer mais a Deus, ter mais intimidade com Deus. Mas as pessoas sempre querem ser cabeça no sentido de prosperidade, de ostentação, de conquistas e de riquezas, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Meus irmãos, o que nós testemunhamos Ele ser e fazer, é a nossa obrigação continuar sendo e fazendo. Aí está a essência do verdadeiro Evangelho de Jesus. Você pode dizer aleluia? Vamos finalizar essa mensagem? Finalizando, outra coisa aqui, quarto ponto. Como é que Deus se relaciona com a gente? Com amor incondicional. Como é que Deus se relaciona conosco, queridos? Com amor incondicional. Com amor incondicional. Versículo 31 ao 34, agora o canhão vai lá para Pedro. Conversa, vai lá para Pedro. E aí Jesus mostrou para Pedro naquele momento que a sua amizade fiel permaneceu inquestionável. Pedro foi um camarada muito previsível. Por isso que a atitude de Pedro foi patética. Toda pessoa previsível se torna patética. Tem atitudes patéticas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo ali para Pedro: Pedro, ele começou a dizer assim: não, eu vou te negar, estou com você, vou até o fim. Aí Jesus: Pedro, cara, eu sei que não é nada disso, você é muito previsível, Pedro. Por isso que a atitude de Pedro se tornou patética. É por isso que lá no início eu disse o seguinte, lá no início da mensagem, que quando a gente pensa em Judas, a gente não pode se esquecer dos outros discípulos e também de Pedro, que se mostraram tão pequenos quanto Judas. Todos eles, farinha do mesmo saco, tudo igual. Mas Jesus, queridos, mesmo assim, Jesus não desistiu daquela turma e os amou incondicionalmente. Amém? Amém. Deixa eu pensar uma coisa com você aqui nessa noite. O que significa ser santo? O que é ser santo? A definição mais comum é separado, ser separado. A gente tem uma ideia de santidade daquela coisa do estereótipo, né? A gente pensa que ser santo é não colocar brinco, não passar desodorante. Aí você fica vendido. Mas tem gente que tem essa ideia de que ser santo é sempre andar de saião, não cortar cabelo, aquela coisa toda que você já conhece. Tem gente que pensa que isso tem gente que liga a santidade com estereótipos. Mas eu vou dar uma definição para você do que é ser santo. Ser santo não significa ser perfeito. Ser santo não significa ser perfeito, mas são aqueles que se sentem amados de Deus. Santos são aqueles que se sentem amados de Deus. Vamos repetir essa definição? Santos são aqueles que se sentem amados de Deus. Quantos aqui se sentem amados de Deus? Você é santo de Deus. Vou explicar melhor. Veja só. Quando, lá em João, capítulo 21, quando Jesus vai corrigir o comportamento de Pedro, Jesus não corrige os atos de Pedro, mas Jesus mostra para Pedro que ele é amado. Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Jesus fez uma segunda pergunta, qual foi? Pedro, tu me amas? Sim. Terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Claro, tu sabes tudo, eu te amo. Eu te amo. Eu fiquei pensando, por que Jesus insistiu nisso? Sabe por quê? Porque o que Cristo quer restabelecer, queridos, é o amor. É o amor. Porque se nós nos sentirmos amados de Deus, não importa, irmãos, quantos erros nós cometemos na vida, enquanto nós soubermos, enquanto vivermos, enquanto experimentarmos o amor de Deus na nossa vida, nós não vamos precisar nos preocupar em ficar corrigindo os nossos atos cometidos o tempo todo, que vira uma neura. Vou explicar melhor. Estamos no finalzinho, fica ligado que a coisa vai apertar agora. Olha só, gosto de uma frase de Santo Agostinho. Essa aqui é para acabar com tudo. Santo Agostinho disse o seguinte:
ame a Deus e faça o que quiser. Está assustado, irmão? O que é que ele disse? Ame a Deus e faça o que quiser. Essa frase era correta ou era errada? O que você acha dessa frase? Quem acha que é uma frase boa? Levanta a mão. Pode levantar a mão, irmão. Não vai repetir dinheiro, não. Quem acha que é péssima essa frase? Pode levantar a mão, não tem problema, pode. Quem não acha nada? Que é a grande maioria. Fica em cima do muro, que negócio é esse? Ué, lá cai, irmão. O muro não dá. Deus vomita. Brincadeira. Essa frase está corretíssima. Eu vou explicar por quê. Olha, vamos pensar, gente. Ame a Deus, faça o que quiser. Você pode fazer o que você quer? Você tem liberdade para isso? Sim ou não? Sim. Deus criou o robô? Não. Deus criou eu e você. Pessoas. Seres humanos. Você tem liberdade, você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quer? Pode. Se você quiser sair hoje daqui, ir para a balada, encher a cara, você pode fazer isso? Pode. Ô Ronaldo, maravilha, tudo que eu precisava escutar. Pastor, está liberado, pastor. Tem gente que agora ficou feliz da vida. Se você quiser sair daqui, por exemplo, puxa, eu não gosto daquele irmãozinho que era tão burro na cara. Você pode fazer isso ou não pode? Não, você pode. Eu não estou mais aguentando a minha vida, eu acho que vou me jogar na frente do caminhão. Você pode fazer isso ou não pode? Pode. A vida é sua, você tem liberdade para fazer as suas escolhas. Se você quiser sair daqui hoje, falar, sabe uma coisa, eu vou para casa, eu vou me drogar. Você pode fazer isso ou não pode? Pode. Aí a outra perguntinha clássica: por que você não faz? A resposta está na primeira parte. Porque você ama Deus. Quem ama é zeloso. Quem ama é cuidadoso. Quem ama não faz porque ama. Quem ama abre mão de alguma coisa em nome do seu amor. Quem não abre mão de nada é porque não ama coisa nenhuma. Quem não abre mão de nada é porque não ama bolhufas, uma coisa nenhuma. Mas quem ama, poxa, espera um pouquinho só, isso aqui vai desagradar a Deus. Poxa, eu amo a Deus, mas isso desagrada, eu não vou fazer. Mas por quê? Não, porque eu amo a Deus. Simples ou não? Então, irmãos, ame a Deus e faça o que quiser. Porque se realmente você amar a Deus, você não vai fazer aquilo que você quer. Você vai querer fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Para que o nome dele seja glorificado. Agora, essa ideia de a gente ficar corrigindo os nossos atos o tempo todo, isso aí é hipocrisia. Essa ideia, irmão, de ser um santo que nunca erra. Só tem camarada que vem para a igreja aqui pela nuvem, né? Olha, não, né? Essa ideia de se mostrar para os outros como um santo que nunca erra, isso só gera falsidade, mentira, é hipocrisia. E Deus abomina, porque o que Deus quer de nós, queridos, não é que a gente fique preocupado o tempo todo em cuidar dos nossos atos, não é isso. O que Deus quer de nós é que a gente viva na luz. Porque a palavra do Senhor diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isso que Deus quer de mim e de você. Então, irmãos, o que nós precisamos nessa noite é ser amados de Deus e sabermos que somos queridos dele. Nós devemos amar a Deus e vivemos este amor até as últimas consequências. Porque quem viver este amor até as últimas consequências pode até ser um homem mesquinho como foi Pedro. Um homem mesquinho como Pedro, mas vai se tornar um homem segundo o coração de Deus. Eu creio nisso. Amém, irmãos? Quanto mais você estiver preocupado com o rigor religioso, mais hipócrita você vai ser, irmão. Quanto mais você estiver preocupado com pode ou não pode, porque a religião faz isso, né? A religião, é por isso que Jesus não veio trazer religião. Graça. Porque a religião impõe cabresto nas pessoas. E tem crente que gosta de andar debaixo de cabresto. Olha,
Pode, pastor, pode comer isso, pode comer aquilo, pode escutar essa música, não pode. Pode, né? Seja livre, meu irmão. Tem gente que não consegue viver debaixo da graça. Agora, a graça, ela predispõe escolhas. E aí, escolhas predispõem responsabilidade. É ou não é? Mas as pessoas não querem a responsabilidade. Elas preferem que o pastor diga o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então tem gente que fala assim, tem gente que confunde graça com agora pode fazer tudo, tem gente que fala da graça. Não é nada disso, queridos. Isso é tolice. Gente ignorante que não entende que é a graça de Deus. A graça de Deus nos dá liberdade para escolher, inclusive. Você tem liberdade, meu irmão, para você escolher. Tem ou não tem? Você pode escolher tudo. Mas, queridos, toda escolha, existem as responsabilidades. Como filhos de Deus, nós somos responsáveis nas nossas escolhas, porque nós amamos a Deus e nós queremos fazer de tudo para agradar a Deus. Amém? Quanto mais você estiver preocupado com o rigor religioso, mais hipócrita você vai ser. Mas quanto mais íntimo você for de Deus, quanto mais você for íntimo de Deus, mais santo você vai ser. O segredo da santidade não é estereótipo. O segredo da santidade é intimidade com Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Qual é o evangelho que nós vivemos, né? Qual é o evangelho que você está vivendo, irmão? Você está debaixo da lei, debaixo dos cabrestos, você está debaixo da graça? Qual é o evangelho? Da culpa. É o evangelho da culpa. Qual é o evangelho que você está vivendo? Deus quer trazer novidade de vida para você nesta noite. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Amém? João 10:10. Ele veio trazer vida e vida com abundância. Experimente hoje essa vida nova em Cristo e seja livre. Livre inclusive de religião. Religião só traz desgraça, só traz peso, carga, culpa, desgraça. O que Jesus veio trazer não foi religião, foi novidade de vida para mim e para você. Amém? Deixe de lado de ser religioso, seja parecido com Cristo. Seja um cristão parecido com Ele. Amém? Vamos ficar em pé. Todos juntos. Glória a Deus. Oh Deus, em nome de Jesus. Queria convidar você mais uma vez a gente tomar as mãos uns dos outros nesta noite. A mão dessa pessoa especial, querida. É, mano. Você já deu uma olhadinha para essa pessoa do seu lado aí, mano? Já viu? Você conhece esse irmão? Você conhece? Você consegue? Se você conhece, se você tem liberdade com essa pessoa, se você conhece, você pode fazer um elogio para ela, para ela não sair tão mal. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Boa analogia. Vamos orar ou não? Bora! Então ore. Se você não precisa esperar que eu ore, faça você. Senhor, Comece a orar e dizer: Senhor, nós queremos experimentar esse evangelho livre, da graça. Ajuda os irmãos, ajuda eles a experimentar. Tira todo o fardo, Senhor, toda a culpa, Senhor. Oh Deus, existem pessoas aqui que se sentem culpadas. Existem pessoas que se sentem, estão com cargas. Existem pessoas que se sentem rejeitadas por Ti. Tem misericórdia, Senhor. Que o Teu amor esteja inundando a vida dessas pessoas. Que o amor não falha, mas se renova a cada dia. Oh, que os meus irmãos, que esse irmão da direita, esse irmão da esquerda, ele saia daqui hoje se sentindo mais amado por Ti, mais amado. Oh meu Deus, o Senhor tem uma obra a fazer na vida dos meus irmãos. O Senhor tem algo a fazer tão especial. O Senhor não desistiu de nós. Que maravilhoso saber disso. Como é bom saber que nós temos um Deus que nos ama de maneira incondicional, que é capaz de lavar os nossos pés, mesmo quando a nossa vida é um fracasso muitas vezes, mesmo quando falhamos, mesmo quando pisamos na bola. Saber que tem um Deus que tem um coração perdoador, que quer dar uma segunda oportunidade para nós. Obrigado, Senhor.
Oh, Pai, nós queremos experimentar este verdadeiro Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, o Evangelho do amor, da paciência, da tolerância, do serviço uns aos outros, serviço no Teu reino, a Ti, ó Deus. Oh, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração nesta noite, quebranta, Senhor, o meu coração, quebranta o coração dos meus irmãos. Tira, Senhor, toda a dureza do nosso coração. Tira, Senhor, nesta noite toda a religiosidade. Quebra isso, Senhor, da nossa vida. Nós queremos viver debaixo da graça de Deus. Oh, que palavra poderosa, palavra tão curta e tão poderosa. Graça. Nós queremos estar debaixo da Tua graça, meu Deus. Porque se não for a Tua graça, o que vai ser de nós, meu Deus? O que vai ser de nós? Oh, louvado seja o Teu nome, Jesus. Nós queremos te render graças nessa noite, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Jesus. Vamos cantar juntos. Sei que a Tua fidelidade é a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Amém? Amém.